Olá, paz do Senhor. Esse é mais um vídeo cujo intuito é compartilhar um pouco daquilo que eu tenho aprendido do Senhor. E hoje eu quero compartilhar com você sobre a estutícia do homem, sobre a insensatez, a loucura do coração humano. Estava orando ao Senhor e ele me fez lembrar de uma referência interessante, que normalmente quando vem algum texto durante a oração, eu me lembro de uma frase, de uma expressão, mas dessa vez foi totalmente diferente. O Senhor me fez lembrar exatamente da referência de Provérbios 19:3, e logo após eu fui buscar dentro de mim se eu me lembrava do que se tratava esse texto, e fui confirmar e era exatamente aquilo que o Senhor queria falar comigo. Fui ver na Bíblia e era exatamente sobre isso. E como eu já disse anteriormente, o texto se encontra no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 3, que diz assim: a estutícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Interessante, se a gente for observar na natureza humana, no homem, há sempre essa tendência de, quando ele erra, quando ele perverte seus próprios caminhos por conta da sua loucura, ele procura um culpado, ele procura alguém para colocar a culpa, para terceirizar a culpa. E aqui o provérbio vai dizer que ele vai se irar contra o Senhor, o seu coração se ira contra Deus. E a gente percebe que o homem, ele age na sua insensatez e acaba tendo consequências, porque aquilo que ele planta, ele vai colher. Mas ele procura nos outros, ao invés de si mesmo, a causa desse problema. Então, eu fui anotando algumas coisas, escrevendo algumas coisas que o Senhor falava e tratava ao meu coração e que eu pretendo compartilhar com você. É natural em nós encontrar um culpado para os nossos próprios problemas, mesmo quando o problema somos nós mesmos. Sempre precisamos de um culpado. E a gente pode se analisar, porque muitas das vezes acontece isso com a gente. A gente erra, a gente falha, as consequências vêm e a gente procura alguém para colocar a culpa e não consegue enxergar em nós mesmos os culpados por causa daquilo que tem acontecido. Por vezes, mesmo que indiretamente, pomos a culpa em Deus. Acontecem as coisas, alguma porta se fecha, alguma situação acontece e a gente culpa Deus, por que Deus fez, por que Deus não fez, por que Deus agiu, por que Deus não agiu, sendo que a gente está apenas colhendo aquilo que a gente mesmo plantou. É a lei da semeadura, da colheita, que a gente vai colher aquilo que a gente semear, mas a gente tem essa tendência a colocar a culpa em alguém, até mesmo no Senhor. No jardim do Éden, o homem culpou a mulher que Deus lhe dera, como a dizer que a culpa pelo seu pecado era de Deus. Se Deus não tivesse dado aquela mulher, a história seria outra. A gente vê que logo com o primeiro casal de ser humano não foi diferente. O Adão agiu dessa mesma forma. Ele vai dizer, olha, foi a mulher que tu me deu, Senhor. Como se Deus tivesse culpa, como se Deus tivesse culpa dele mesmo ter falhado da falha dele. Ele desobedeceu uma ordem de Deus e a culpa passou a ser de quem deu a ordem, e não de quem desobedeceu. Ele vai procurar, em vez de colocar a culpa em si mesmo por ter desobedecido a Deus, vai colocar a culpa em Deus por ter dado uma ordem de não comer do fruto. E a gente percebe que ele ata aquela terceirização da culpa. Adão, Deus vai procurar Adão, não, foi a mulher que tu me deu. A mulher vai dizer, não, foi a serpente que me enganou. Sempre o ser humano com essa tendência de querer colocar a culpa no outro, ao invés de assumir as suas próprias responsabilidades. Mas, como eu escrevi, isso mostra como é o ser humano, sempre querendo terceirizar as consequências dos seus próprios erros e se lamentar por isso, ainda se murmura, se lamúria, essa lamentação dentro de si, por conta de estar colhendo aquilo que plantou, por ter que arcar com as consequências de algo que ele mesmo cometeu. Sempre há. Mas como disse o profeta Jeremias, eu me lembrei desse texto no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 39, Jeremias vai dizer assim: porque, pois, se queixa o homem vivente, de que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. É uma pergunta que Jeremias vai fazer. O homem vai se queixar de quê? Ele vai se queixar dos seus próprios pecados. O homem não tem por que se lamentar, senão daquilo mesmo que ele erra, daquilo mesmo que ele falha. Ele não pode colocar a culpa em ninguém, não pode colocar a culpa no outro, não pode colocar a culpa muito menos em Deus. Ele deve ver em si o culpado das suas próprias faltas. Ele deve se culpar, se queixar apenas dos seus próprios pecados. Nenhum homem tem o direito de queixar-se do sofrimento que ele mesmo causa por conta da sua iniquidade. Tiago vai dizer que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, aquele que peca deve sempre esperar as consequências desagradáveis de seus atos. Não há motivo para nos irarmos contra Deus ou nos queixarmos a Ele por conta das nossas próprias faltas. Tudo isso se dá por nossa própria obstinação, nossa própria teimosia, a nossa falta de compromisso, os nossos excessos e coisas semelhantes, coisas similares. Tudo isso acontece porque o erro está em nós, a culpa está em nós mesmos. É a nossa própria loucura que faz com que os nossos caminhos sejam pervertidos e tortuosos. Mas isso não deve nos levar a culpar a Deus, a no nosso coração se irar contra o Senhor.
que a nossa palavra seja diferente, que não aconteça conosco, que durante o nosso momento de loucura, de insensatez, de estutice, a gente venha querer culpar a Deus. Se a gente está colhendo algo, é porque um dia nós plantamos, nós só estamos colhendo aquilo que plantamos um dia, e nós não podemos nos virar contra ninguém, nem mesmo contra o Senhor. Devemos procurar em nós onde nós falhamos, onde nós caímos e voltarmos, porque como é muito ensinado na nossa igreja, a maior virtude do homem é o saber voltar, e assim perdão para a gente, quando a gente reconhece isso, quando a gente percebe que no nosso coração houve essa perversão, os nossos caminhos se tornaram tortuosos, quando a gente se enveredou por outro caminho que não foram os caminhos do Senhor, há perdão pra gente, mas é preciso que a gente reconheça. Ao invés de reconhecermos, às vezes a gente se ira, a gente quer se estressar, quer colocar a culpa em outro, colocar a culpa em alguém, em B, em fulano, ciclano, beltrano, sendo que os culpados somos nós mesmos. Nós pecamos contra o Senhor, nós deixamos o Senhor, como diz o profeta Jeremias também, o Senhor vai falar através da boca do profeta Jeremias: olha, o meu povo cometeu 2 males, a mim me abandonaram e cavaram cisternas rachadas, cisternas rotas que não retêm água. O povo, ao invés de se arrepender, começa a se queixar, começa a se lamentar, porque está arcando com as consequências dos seus próprios pecados. Então, o caminho para a gente é o caminho de se arrepender. É aquilo que aconteceu com Davi, quando ele peca ali com Batseba, quando Natan vem contar uma história, e Natan faz toda uma parábola, conta toda uma narrativa, e Davi vai: não, esse homem que cometeu esse pecado merece ser morto. A gente percebe que a gente tem essa facilidade de julgar quando é o outro, quando a situação acontece com outra pessoa, mas a gente vê em Davi um homem que soube se analisar, porque quando o profeta Natan disse: esse homem é tu, ele falou: pequei contra o Senhor. Como é difícil isso acontecer com a gente, quando a narrativa é com outro, a gente às vezes consegue ter um julgamento de imediato, mas quando é conosco, será que a gente consegue perceber que nós pecamos, que nós erramos contra o Senhor? Será que nós conseguimos voltar como voltou Davi? E sabe, isso falou muito ao meu coração. A estutícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Aqui está dizendo que a estutícia é do homem, a loucura é do homem, não é loucura de Deus. A loucura não está no Senhor, a insensatez não está no Senhor, a insensatez aqui é do homem, mas ele se ira contra Deus, que isso é loucura, é como o texto diz, é uma estutícia, é uma insensatez, é uma loucura, mas muitas vezes acontece conosco. Então, que a gente possa se analisar. E eu lembrei que o salmista vai dizer no Salmo 139, versículo 24, ele vai dizer: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele vai dizer: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho assim, se há em mim algum caminho de loucura, de estutícia, se eu fui insensato, se eu agi como um ignorante, um embrutecido, como disse Asaf, que ele se encontrava assim, como um ignorante, embrutecido diante da presença de Deus. Senhor, se eu me encontrei assim, vê se há em mim algum caminho mau, algum caminho tortuoso, algum caminho pervertido, e me guia pelo caminho eterno. Que o salmista, a gente percebe ao longo dos salmos, que há sempre isso de um homem ser guiado por Deus como um rebanho. Ele vai dizer: olha, o Senhor é o meu pastor, ele vai me guiar pelos pastos verdejantes. Então, é preciso que a gente tome essa atitude de pedir de ser guiado por Deus, para Deus analisar: Senhor, o som do meu coração. O Jeremias também vai dizer: Senhor, esquadrinha o nosso coração, esquadrinha o meu coração, olha aqui por dentro, penetra aqui, vê se há em mim algo que não te agrada. Coloque, Senhor, guarda a porta dos meus lábios, que o meditar do meu coração, que o abrir dos meus lábios sejam agradáveis ao Senhor. Essa deve ser a nossa oração, de não nos queixarmos, não nos irarmos contra Deus, mas nós nos analisarmos a nós mesmos e vermos onde estamos falhando, onde estamos faltando e onde precisamos voltar, lembrar de onde nós caímos e voltar para o Senhor. Então a mensagem de hoje é essa, de que nós não podemos nos irar contra o Senhor. É aquilo que ele também vai falar através da boca do profeta Jeremias. Será que eu tenho sido deserto para você, para vocês? Em outro momento ele vai dizer: que mal eu fiz a vocês? Será que eu tenho feito algum mal a vocês? O Senhor não nos tem feito mal, pelo contrário. Ele vai dizer que o pensamento que eu tenho de vós são pensamentos de paz. Mas se está acontecendo algo e a gente está querendo se irar, a gente deve ver que é a gente que está falhando, a gente que está deixando a desejar, a gente que está indo além, a gente que está ficando aquém. A culpa não está no Senhor. Então hoje, o chamado de Deus para a gente é para a gente se analisar o que estamos fazendo que não está desagradando a Deus, o que está causando essa ira no nosso coração, que não está no Senhor. A culpa não está no Senhor, a culpa está em nós. E a gente vê que homens de Deus, eles sempre viram isso.
homens de Deus que a gente vê que tinham uma estatura espiritual mesmo, como Daniel vai dizer, olha Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, o descair do semblante, mas a ti pertence a misericórdia, o perdão. A gente vê que os homens oravam assim, eles se incluíam, eles se colocavam nesse meio. Daniel orou assim, homens de Deus oraram assim. Isaías vai dizer, olha, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, mas eu também sou um homem de lábios impuros. Ele se viu nessa condição. Ai de mim que sou pecador. Pedro vai dizer, Senhor, retira-te de mim que sou um homem pecador. Paulo vai dizer, eu sou o maior dos pecadores. Jó vai dizer, eu me abomino ao pó e cinza. Homens tão grandes aos olhos de Deus, eles souberam ver em si essa fragilidade, essa fraqueza, mas eles entenderam que havia em Deus um caminho, havia um caminho eterno, como disse o salmista. E se nós quisermos, nós precisamos clamar ao Senhor, Senhor, sonda-me, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelos teus caminhos, pelos caminhos eternos. Nós precisamos conhecer esses caminhos. Moisés, ele falou, ele orou esse Senhor, Senhor, mostra-me os teus caminhos. Nós precisamos, só assim nós seremos pessoas sensatas, não pessoas loucas, não nécias, mas pessoas sensatas, prudentes, que souberam entender que existe um caminho que precisa ser trilhado. Esse caminho é o caminho do Senhor. E essa mensagem eu quero deixar para você. Medite nisso e fique com essa palavra no seu coração. A paz do Senhor.